Boa noite, meus irmãos. Hoje, 26 de abril de 2023, mais uma quarta-feira abençoada, iluminada e amparada pelo Cristo e pelos mentores que orientam essa reunião. Um estudo nosso sistematizado, um estudo da coleção evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, que são 10 obras psicografadas pelo médium Divaldo Franco. Essas obras elas retratam a época do Cristo, a passagem do Cristo, e a Amélia consegue trazer lá aquela psicosfera, trazer para a gente aquele sentimento, aquele amor, né? Aquela dedicação dos apóstolos, aqueles conflitos que têm a ver muito conosco nos dias de hoje. Esse estudo é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, situado em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, ao qual nós agradecemos a oportunidade de nos mantermos aqui nessa plataforma, podendo refletir sobre esse assunto, e os que comungam desse estudo certamente têm um resultado, por exemplo, com toda a humildade do mundo que eu posso ter, humildade que eu não tenho, eu posso dizer que eu estou sendo muito beneficiado por esses estudos, né? E no dia a dia, no decorrer do dia, da semana, a gente se depara com situações que, hora ou outra, a gente se refere lá às passagens, às situações, às parábolas. Então, é muito interessante essa dinâmica que a gente vive, porque muita gente acha que o Cristo já foi, o Cristo não existe mais. O Cristo foi só aquele momento na Terra. E nós, que seguimos a doutrina espírita, entendemos, aceitamos e fomentamos a ideia do Cristo vivo, né? Tanto que, quando ele pergunta, quem dizem que sou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Jesus está vivo entre nós. Jesus está aqui agora, dirigindo, operando os trabalhos do planeta, e mais sabe-se a Deus em que lugar que ele tem condições de operar. Então, eu vou pedir para nossa irmã Luci fazer a prece inicial, e depois a gente começa com o nosso estudo de hoje. Luci, a prece é toda sua. Gratidão. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, esse é um momento importante em nossas vidas, porque, Senhor, nós te sentimos para nós. Queremos agradecer essa oportunidade que temos de estudar dessas obras tão importantes, dessa nossa tão querida Amélia. Nos nossos corações, Senhor, está muita alegria por podermos, então, recordar de ti, que és uma presença em nossas vidas, e nós agradecemos ao nosso Pai porque te conseguimos colocar para nós. Agradecemos a Ele toda oportunidade que temos de encontrar, de nos encontrarmos, de estarmos juntos, e pelas oportunidades que temos de vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre da noite. Assim, Jesus, abençoa esse nosso momento. É um momento tão esperado por todos nós, é um momento em que nós podemos refletir pelo quanto foi importante a sua passagem por nós. A cada vez que estudamos, sentimos a tua presença tão carinhosa, a sua presença tão marcante em todos os nossos corações. Nós te agradecemos, então, Senhor, por te sabermos junto a nós, como tu disseste, que estarias ao nosso lado.
por toda essa paz que nos envolve, pela alegria de nos encontrarmos, e abençoa, Senhor, este nosso momento, que é de paz e graças a Deus. Graças a Deus, gratidão. Lembrando que esses momentos que a gente passa aqui fazem toda a diferença na eternidade. Então, às vezes, a gente fala assim, somos só nós 5 encarnados aqui estudando hoje, né? Hoje. Daqui a pouco entra mais alguém e tal, mas, assim, a diferença que isso faz, a chamada qualidade de vida com Q maiúsculo, que é outro tipo de qualidade de vida espiritual, ao qual nós nos propusemos, ao qual nós nos debruçamos para podermos enfrentar a nós mesmos, né? Eu venci o mundo, a gente tem que vencer o mundo também. E o texto de hoje fala de um momento muito interessante da passagem do Cristo lá no Tabor. Ele fala do Tabor e a planície. Então, é aquele momento em que ele faz lá a chamada visão, ao que aparecem duas figuras gigantes da humanidade. Vamos entender aqui. Entender aqui o momento disso. O Tabor e a planície. Capítulo 11 do livro Primícias do Reino. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado díptico. Gente, o que é díptico? Dípticos são duas placas, cada uma como se fossem duas situações acontecendo ao mesmo tempo. Duas situações não necessariamente contrárias, mas simultâneas. As bênçãos do monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Então, aqui a gente vê o Cristo com os apóstolos lá no monte Tabor e os homens com seus conflitos na planície, na parte de baixo. Veja como isso tem uma alegoria bem interessante. Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tabor, onde comungaram as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Há pouco, resplandecente, o Mestre estivera envolto numa esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias. Então, Jesus, a luz dele brilhou. Então, ele fez ele fez brilhar a sua luz, ele, na sua pureza, na sua pujança espiritual, ele fez brilhar a sua luz. Ele fez a chamada transfiguração do Tabor. Vamos entender como é que foi isso aí. E mais um detalhe. Aqui a gente fala aqui da presença de Moisés e Elias. Então, mais uma vez, a chancela da espiritualidade com a permissão do contato com os espíritos desencarnados, tá? Então, aqui é uma bem clara permissão de que aquela proibição de Moisés do passado era para evitar o comércio, era para evitar as distorções às quais aquela busca dos chamados mortos, que de morto Moisés e Elias não tinham nada,
as chamados mortos, para que eles não viessem a dar uma distorção nos objetivos aos quais os chamados mortos seriam convocados, convidados. As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, e a curva descendente das dores tomava formas chocantes no terra a terra das contingências humanas. Veja como Amélia, as palavras dela, ela fala de horizontalidade, ela fala de curva descendente, eles estão descendo. Veja como ela é, a beleza do texto, a poesia, trazendo para a gente a realidade das coisas. No alto, a visão da vida verdadeira. Ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Então, aqui a gente vai ver mais uma cura do Cristo no enfermo espiritual. Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor, desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com um gesto cativante. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado. Quando foram comensais da mesa farta da loucura, e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora, a lei soberana que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada manifestava-se sobranceira. O parasita espiritual emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio, na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Então, o espírito que estava ali, jungido ao encarnado por anos, desde a eternidade, fazia com que ele passasse por situações bem violentas, bem constrangedoras. As esperanças da família se apagavam na lâmpada sem lume das tentativas de cura, impossível até aquele momento. Seu pai ouvira falar do Rabi e o trouxera, na expectativa duvidosa de ver o filho recuperado, perdido como se encontrava no caminho do aniquilamento inexorável. Então, o pai daquele menino levou o menino até lá perto do Tabor, sabendo que Jesus lá estava, para ver se Jesus o curara. Mas ali com a fé, mais ou menos. Não tinha fé. Transcorreram 8 dias após a confissão de Pedro. O mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos à parte para um alto monte. Essa confissão de Pedro aqui, gente, é quando ele fala: quem dizem que sou? Aí Pedro fala: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tá? Essa é a confissão de Pedro, porque dali em diante ficou mais claro, ficou bem patenteado que Jesus era o Messias.
Agosto, em plenitude, derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. As papoulas e as margaridas jazem crestadas em hastes vencidas pela canícula. Canícula é o calor. O céu muito azul e transparente concede visão infinita em todas as direções. À medida que o Tabor vai sendo vencido, os painéis se desenrolam. Embaixo, os campos de trigo ceifado, a mancha pardacento prateada do Jordão, na configuração de imenso alaúde entre Sebes para as bandas do Oriente. Erguem-se altaneiros os montes Galaade e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo, como imenso espelho refletido através da garganta natural entre o Monte Carmelo e os contrafortes altanados do Líbano, ao norte de Genezaré, salpicado de velas coloridas e orlado por Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaida, as cidades tão encantadoramente derramadas dos pequenos cerros na direção das praias, vestidas de palmeiras verdejantes. Deixa eu pegar aqui o mapa, ver se eu consigo disponibilizar para vocês aqui, para a gente entender onde é que eles estão. Só um pouquinho. Vocês estão vendo o mapa aí? Ou não? Espera aí. Eu vou compartilhar o mapa. Espera aí. Agora foi. Olha só que interessante. Esse mapa, a letrinha não está muito boa, mas dá para a gente ter uma ideia da situação aqui ao qual Jesus estava. Aqui é o Monte Tabor. Aqui é o Mar da Galileia. Aqui toda é a Galileia. Nazaré. Olha a planície de Esdrelon, que ele se referiu. Olha o Tiberíades. Então, nós estamos nessa região aqui, tá? Estamos falando dessa região aqui. Aqui é Samaria, a qual ele vai fazer a sua viagem depois. Tem uma série de outras cidades, só para nós nos situarmos geograficamente. Do acumen, a visão não se detém. De forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroadas de zimbros, é a culminância dos 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa formosa Galileia. A noite ainda demora algumas horas para estender o seu manto imenso sobre o céu. Os meses de agosto são de longos dias. O calor asfixia e requeima a rala vegetação. A jornada é longa, a conquista do monte, mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Gente, 4 horas de marcha cansativa. É muito tempo. Imagina você sair de lugar 1 hora da tarde e chegar lá mais de 5 horas da tarde. Subindo, atingindo o acume, o mestre se põe em oração. Os discípulos suarentos e cansados dormem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio envolve tudo e todos. O mormaço quase asfixia. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabia e oração. Os companheiros dormem. Vozes percutem na monotonia.
os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre, com vestes entendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Gente, os 3 apóstolos dormem. Tiago, João e Pedro dormem e acordam com Jesus transfigurado, conversando com Moisés e Elias. Essa é a cena. Logo após, diluída a visão, Simão se acerca do Rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quero lembrar que, eu já falei disso aqui, que esse momento que eles estão passando aí é o momento da festa das tendas, ao qual, uma vez por ano, os judeus se reuniam para comemorar a passagem de Moisés pelo deserto. Então, eles ficavam uma semana com barracas do lado de fora de casa para ter aquela sensação, para ter as mesmas necessidades, para ter aquela mesma vivência que os antepassados dele, provavelmente eles mesmos reencarnados, tiveram naquela situação lá, na passagem do deserto, na fuga do Egito. Então, eles estão ali na festa das tendas. E, naturalmente, como Moisés e Elias estavam tão reais para eles não questionaram. Engraçado é isso, eles não questionaram. Meu Deus, a gente está lidando aqui com entidades que não estão mais aqui. Não, ele prontamente queria botar cabana para eles. É bem curioso essa situação, porque eu sairia correndo, de medo. Mas ele não, você pode fazer barraca para ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso é muito interessante. E, mais uma vez, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados. O mestre fita o compadecido. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, dali em diante, desde daquela revelação de Pedro, quando disse que tu és o Cristo, filho de Deus vivo, essa nuvem que passa e lança essa voz é a confirmação de que Jesus é o Messias e de que Pedro estava correto. E dali em diante não haveria dúvidas. Os discípulos ainda não refeitos são tomados de pavor. Imagina, você está ali, ouve uma voz. Não se espantaram com Moisés e Elias, mas se espantaram com a voz na nuvem. A grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do Mestre, testemunho insofismável em que fundamenta a sua fé. Então, a transfiguração do Tabor para Pedro é um momento a qual ele fundamenta a sua fé. O Rabi, no entanto, exige-lhe silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Por isso que as revelações são dadas para a gente de tempos em tempos, que a gente não suportaria a verdade de uma vez só. Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará a sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Desçamos ao Vitra, o mestre. Não poderíamos aqui demorar-nos, indaga Simão. Simão quer ficar lá, no alto, no monte. É necessário descer, retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho e imprevisível. Tem aqueles que, no ergástulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Então, aqui está bem, tá bem clara a caridade e a misericórdia do Cristo, porque ele veio para salvar quem estava perdido. Ele veio para os doentes. Então, não existe uma glória, não existe uma felicidade total, integral, sem a participação de todos. Se Jesus prometeu ao Pai que nenhuma de suas ovelhas se perderá, aqui ele está provando isso. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas, os doentes. E não existe paraíso completo sem a presença de todos. Na descida do monte confabulam. Rabi, indagam receosos. Desculpa. Dizem os escribas que é mistério que venha primeiro Elias. Gente, vamos entender isso aqui? Eu separei aqui um texto de Malaquias, Isaías, para a gente entender o contexto disso aqui, tá? Fica mais fácil para a gente. Lá atrás, antes do Isaías, há uma voz que clama em meio da terra deserta: preparai o caminho para Iael, que é salvação, Jesus, Deus, Jesus, na estepe, e aplanai uma vereda para o nosso Deus. Aqui tem. Cadê? Eis que eu enviarei o meu transportador, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adom, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais, para que venha o seu reical, templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Então, aqui, Malaquias de novo. Pois, com toda certeza, vem o dia em que fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimam como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Então, aqui está sendo assim bem claro que todos já esperavam a vinda do Cristo, mas o Cristo seria anunciado. Então, o Cristo sendo anunciado, então, a condição do Cristo vir era ele ser anunciado. Então, eles queriam entender como que ele era. Se Pedro revelou, se a nuvem revelou a voz direta,
que aquele era o Messias, como que aquele era o Messias, se lá nas Escrituras já foi falado que tinha que vir Elias para abrir o caminho? Como que isso ia acontecer? Então, cadê o Elias? Aí a gente vai falar de outro assunto. Cadê o Elias? Vamos lá. Aí, voltando. Rabi, indagam receosos. Dizem os escribas que é mister que venha primeiro Elias. Lá atrás. Aí ele responde, Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Fizeram tudo o que quiseram, decapitaram João Batista. A gente sabe que Elias, o profeta, foi um resgate da tribo, do Deus Baal, a gente sabe disso. Mas aqui fica claro que as Escrituras, Jesus não fez nada que não estivesse nas Escrituras. Cadê Elias? Elias vai anunciar a vinda do Messias. Elias já veio. Aí eles entenderam que era João Batista. E para nós aqui ficou a lição da reencarnação. A nova revelação de ser Elias, João Batista renascido, surpreende os companheiros, que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Jesus, gente, não fez nada que não estivesse escrito ou permitido. Nada, 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 nada. Os espíritos, então, estuantes de felicidade, há festa em seus corações. Jesus e os discípulos continuam descendo. Veja como é que a Amélia faz essa figura de linguagem. Continua descendo. Ele está no trabalho de descer para salvar as almas que estão espiritualmente abaixo, doentes, um nível espiritual inferior. O dia esplende, os acontecimentos são sóis de suas almas. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende abaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Aí vamos voltar para o caso do mudo surdo, do menino que está lá obsidiado. Amedrontados, os discípulos se revezam. Afasta-se, Satanás, exclama Jesus, exclama Judas, irado, enquanto o obsesso ulula. Ulular é gritar, é falar, é reclamar, tá? Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu, com voz rouca e olhos injetados. Por quem és? Abandona a tua vítima. Decaído, imundo, vocifera pálido e suarento Natanael. Eu te exorto e retorne das geenas. Gente, geena são as regiões infernais na cultura deles. Então, aqui, a gente vê 3 apóstolos tentando fazer uma desobsessão através da palavra, através da força, através do grito. E a gente vai entender, a gente sabe que não é assim que acontece. Independente disso, decaído, imundo. Eu já li isso. Curiosos se acercam dos gritadores, enquanto endemoninhados, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia, exasperado, a ameaçar o débil corpo em convulsão.
semi-vencido. É o próprio Dibuque, soluça, desanimado Felipe. Gente, o que é Dibuque? Vamos entender o que é Dibuque. Olha o Dibuque aqui, ó. Na literatura lá dos judeus, antiga, aí. Vamos lá. Olha o Dibuque aqui, ó. A crença nos Diburquim foi bastante comum nas comunidades do leste europeu nos séculos XVI e XVII. Naquela época, pessoas acometidas por desordens mentais ou nervosas eram levadas à presença de um rabino responsável por operar milagres. Agora vamos voltar lá atrás. No folclore judeu, um dibuque é um espírito que, devido aos seus pecados pregretos, vagueia incansavelmente até que encontre refúgio no corpo de uma pessoa viva. Dibuque ou dibuque se apodera de corpos de pessoas. E aqui tem uma... Vocês conseguem ver isso aqui que eu estou mostrando? Aqui é uma representação artística de como seria o dibuque. É um vivo condenado a levar um morto. Tá? Essa que é a ideia. Vocês estão voltando ali. O livro está aí para vocês agora, o livro? Tá? Então, eles acham que, na ideia deles, era um dibuque. Que não estão errado, não, tá? Se a gente for ver bem, a representação tem um folclore aí, tem uma cultura ali, mas é um espírito que está ali, né? Atrapalhando, querendo viver naquele corpo, né? Usando aquele corpo, querendo continuar as suas atividades no corpo encarnado. Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleófas. Onde andará o mestre? Indaga perturbado Simão, o Zelote. Gente, eram dois Simãos, tá? O Zelote e Pedro. Esse é outro. Onde anda o mestre que não vem socorrer-nos? Não saberá ele de nossa aflição? Entreolham-se, estremecem, enquanto o obsidiado espumeja e se debate. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saúdam. Pronto, Jesus chegou. Que é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Mestre, trouxe-te meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e de espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, apela ao Pai, salve meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus empoderando o Pai. Jesus dando confiança e fé ao Pai, que chegou ali com pouquíssima fé, até que pode se chamar pouca fé de alguma fé. Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. O rabi se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Como a justificar a si mesmo e os outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos
tudo quanto nos ensinaste, e nada conseguimos. Até quando vos sofrerei e estarei convosco? A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso, do orgulho, é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo, pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi e, reconduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo ao lar. Quer dizer, Jesus conseguiu fazer com que aquele espírito se afastasse, libertando aquele encarnado. À noite, quando o zimbório vestia de estrelas brilhantes, zimbório é o céu, né? Céu da noite. Ainda sob o impacto das manifestações do Mestre, no Tabor e na planície, quer dizer, Simão viu duas situações, né? A transfiguração e a desobsessão. Traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava e indagou, visivelmente emocionado. Por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e impretensiosos, o senhor esclareceu. Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo, enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos, fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Está falando aqui dos obsessores, claramente. Fez uma pausa espontânea e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força senão a força do amor. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. Novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, aqui teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade, e em razão disso, que a mensagem de vida não se reveste de indumentárias fantasiosas, tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação do solo do espírito. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra do Pai, do nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessante. Se amardes, ao invés de detestardes, desejares socorrê-lo e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais se o quiserdes. No leve ar da noite, bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias vindouros da humanidade. Graças a Deus. Jesus deu uma aula de desobsessão, explicou exatamente como funciona e como ele consegue fazer desobsessão,
que não é através da palavra, da força, da raiva, e falou de acolhimento dos irmãos, e falou da ilusão desses irmãos desencarnados. Jesus falou tudo o que a gente precisa saber. E mais, falou da nossa preocupação com a oração e a vigilância. Por quê? Se nós nos permitirmos ao vício, ao erro, aos prazeres que o mundo oferece, sabidamente equivocados por nós, nós não teremos a força moral para convencermos um espírito desse a deixar o obsidiado. Mas, mais do que isso, não só para uma questão de espetacularização, como alguns irmãos de algumas agremiações religiosas costumam fazer. Mais do que isso, os nossos obsessores se convencerem, assim como o Máscara de Ferro com o Divaldo, os nossos obsessores, aqueles que têm vínculo conosco de equívocos passados, nossos comparsas, aqueles que nós ladeamos e cometemos crimes que nem podemos ter conhecimento hoje. Se formos fazer uma investigação do nosso passado, a gente não tem nem permissão de acessar os crimes que cometemos. Tem isso lá em André Luiz. O casal vai falar com o Clarencio e ele fala: daqui para trás vocês não conseguem ver. Eles não podem ver. Eles não vão suportar. Então, nós, imperfeitos, espíritos que estamos doentes, precisamos da cura real. Não podemos abrir mão, não podemos recusar uma prece, sistemáticos estudos, culto no lar, um passe, uma água, um estudo, uma boa palestra, uma boa conversa. Porque, às vezes, não necessariamente nós vamos afastar o espírito imundo, chamado imundo, nesse texto, de uma pessoa. Às vezes, numa nossa conversa, um nosso pensamento, uma prece, consegue fazer o que outros chamam de milagres. A gente sabe que milagre não existe. Às vezes, uma decisão nossa consegue afastar os debuques da atualidade, os debuques que a gente vem alimentando, tanto que é de conhecimento de todos, tem algumas sessões de reunião privada que o espírito se coloca como vítima, porque o encarnado é tão preso aos vícios que ele praticamente é arrastado, o desencarnado é arrastado para o cometimento dos vícios, ao contrário do que se acha, que somente existe a obsessão do desencarnado para o encarnado, quando não, do próprio encarnado para o encarnado, e quando não, a própria auto-obsessão. Então, esses processos, nós temos conhecimento técnico, nós temos conhecimento da literatura, esses processos, eles não podem ficar no campo do intelecto. A gente tem que vencer as nossas dificuldades, pedir ajuda, ter como hemorroísta, tentar botar a mão lá na veste do Cristo, buscar a cura, porque a hemorroísta ela ficou décadas com fluxo sanguíneo. E qual de nós não estamos com fluxo energético?
Então, da mesma maneira que a hemorroísta teve o interesse, o foco, a preocupação de tocar no Cristo, tendo a certeza que seria curada do fluxo sanguíneo, nós, ao nosso turno, temos também a absoluta certeza que a gente conseguir tocar nas vestes do Cristo, nós teremos uma interrupção do fluxo energético ao qual nós estamos desperdiçando há décadas, talvez milênios, e outros espíritos estão usando desse material fluídico e nos comprometendo, nos dando mais do mesmo. E aí a gente fica naquele ciclo vicioso, literalmente vicioso. Então, a libertação, a cura, e aí, meus irmãos, não há antibiótico, não há cirurgia espiritual, não há Fritz, não há Sheila, não há Meimei, não há nenhum espírito que resolva se a gente não quiser resolver. Eles vão vir ao nosso Bezerra de Menezes, André Luiz, vai vir todo mundo. A nossa casa vai ficar cheia deles. A nossa vida vai ficar repleta desses espíritos. Todos, todos, todos. Vai vir até Lucas vai vir, médico. Mas se nós não fizermos a autocura, o interesse de botar a mão na veste do Cristo, se nós não fizermos o rompimento do processo de nós mesmos em busca desse Cristo, tirando, nos desnudando, como Paulo, que tinha uma vida, aos olhos da sociedade, uma vida absolutamente admirável. Paulo não era criminoso, ele estava cumprindo a lei da forma que eles conheciam. Mas ele abdicou de todo aquele poder que ele tinha direito pela lei para servir ao Cristo, ao qual ele se arvorou de perseguir. Então, nós lembremos dos encontros do Cristo com Nicodemos, com Magdala, com a hemorroísta, com a samaritana, com a neta da viúva do gasofilácio. Aquela viúva que depositou mais do que tinha, tem uma história que a neta dela vai falar com Cristo. A senhora que depositou mais no gasofilácio, naquela passagem, Jesus falou assim, ela deu mais que todo mundo aqui. A neta, aí ela morava com a neta. Ela desencarnou. A neta não tinha para onde ir. E aí uma moça lá convidou ela para morar com ela. Vem morar aqui. Só que o lugar ao qual a mulher chamou ela para morar, era um prostíbulo. E a neta da viúva do gasofilácio ficou no dilema, porque como que eu vou morar no prostíbulo se eu sou cristã para me converter? Aquele lugar de perdição. Aí ela começou a trabalhar lá, fazendo uma faxina e, enfim, fazendo os trabalhos que tinha que fazer, como uma funcionária de lá, como se fosse uma diarista, enfim. E aí, Jesus ainda estava aqui, fazendo os 3 anos de trabalho dele, ela foi ter com Jesus. Mestre, eu não consigo ficar naquele lugar, eu quero ir embora de lá. Aí Jesus, você vai para onde?
Não sei. Volta para lá, olha, volta para lá e mantém firme. E aí, conta a história que ela converteu várias irmãs e irmãos que iam lá, porque ela era uma voz de aconselhamento dentro daquele lugar. Então, a palavra da cruz é loucura para os homens, como diz Paulo, mas para os que perecem é perdição. Então, se você e nós perecemos, a palavra da cruz é perdição, é loucura. Mas para quem está salvo, é salvação. Para quem se acha salvo, a palavra da cruz é salvação. Então é isso. É, só depende da nossa proposta de vida nós alterarmos o rumo da nossa jornada espiritual. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque eu me emocionei aqui falando, desculpa. Não aguento. Alessandra, não vai comentar nada? Não, é muito bonito, né? O texto todo, ainda mais sobre esse momento da transfiguração do Cristo, que marca, nossa, é muito lindo e a gente começa a se emociona com essa passagem, porque ele traz bem nitidamente, visivelmente, a questão da reencarnação, né? E comprovando que somos espíritos imortais e que essa questão até de se Elias tinha que vir primeiro, né? Lembro que no Evangelho nós estudamos isso com relação que os próprios apóstolos questionaram, né? Como que viria antes? Como que é o mesmo? Como ele é João Batista? Se ele é com pais diferentes, né? Com uma outra história, como seria isso? Como ele veio de novo? E aí só mesmo a explicação do espírito imortal que renasce várias existências, né, comprovando o mesmo espírito. Então, todo o evangelho, ele é um cumprimento das leis divinas, né, da lei do Pai. E a reencarnação é um dos princípios básicos da nossa doutrina. E essa história, por último, que você contou, Joubert, relembra muito o fato de Chico Xavier, né? Quando o pai não entendia o que ele passava, porque eram extremamente católicos, e trazia punições para o Chico, né? Carregando tijolinho na cabeça, tijolo, né? Na procissão, vestido de santo, e ele fazia tudo, tadinho, como se fosse para espantar os espíritos ruins, né? Que podiam estar obsediando ele, para ele ver e sentir tudo que ele sentia e via, né? Porque o pai não entendia essa questão da mediunidade, né? Dos bons espíritos que falavam com o Chico e eles não eram entendidos. Então, causou muito sofrimento ao Chico e a gente soube disso pelas histórias e pelo filme. E em determinado momento, o pai coloca Chico achando que fosse ajudá-lo nessa questão do pai, que quer ver o vigor do filho, quem sabe ele despertaria para a vida, e coloca ele uma noite, leva ele para o prostíbulo, né? Para quem sabe ele se tornasse um homem de verdade. E Chico foi, tadinho, com o espírito lindo que ele tem, ele foi, obedeceu, e qual a surpresa quando o pai foi buscá-lo, ele estava numa roda, ajoelhado, junto de todas ali presentes, orando. Ele transformou aquele ambiente tão difícil, com vibrações tão diferentes, tão diferenciadas, num ambiente de luz, quando ele estava ali. E nós sabemos que Jesus não julga ninguém, né? Nós não estamos, ele não estaria ali para julgar, e não era esse o objetivo, mas naquele momento ele elevou todas aquelas almas que tinham as suas dores próprias, né? Então, isso tudo para nós comprova essa lição linda que Jesus deixou, que é o amor. Nós temos que buscar o amor. Essa questão, por exemplo,
das obsessões, né, que se fazem de diversas formas, como foi tão bem dito também, a auto-obsessão, a obsessão para alguém encarnado ou desencarnado, ou vice-versa. A gente influencia também. Às vezes a gente faz mal a alguém quando a gente pensa de uma forma sem controle, sem disciplina do pensamento. Assim como também quando sintonizamos com certos pensamentos e vibrações desagradáveis, nós também somos influenciados. E o mais bonito disso é quando Jesus diz no texto: são irmãos nossos da retaguarda. Nós, justamente por termos esses outros equívocos que cometemos mesmo, por isso estamos nesse mundo de provas e expiações, né? Tudo é uma rede, é um pensamento lógico. Então, às vezes, alguns sofrimentos que nos assolam agora são provenientes desses equívocos, mas isso, toda lição de Jesus é uma lição consoladora, estimulante, vibrante, porque o texto também fala, ele chama a atenção com energia, mas com compaixão, com amor. E isso é muito bonito da gente sentir em Jesus, né? Ele nos acorda, mas ele nos acolhe. Então, ele está dizendo o quê? Que hoje, agora, é o momento de nós vigiarmos, né? Porque nesse momento, às vezes, pela nossa invigilância, a gente acaba contraindo dívidas e sofrimentos futuros. Então, olha só como é interessante isso, quando a gente vê um noticiário e que a pessoa fala assim, por exemplo, um jogo, um simples divertimento, olha só, como que a gente, quando vai estudando e vai se envolvendo com o evangelho, como tudo tem cria uma responsabilidade muito grande. A gente não vê só a alegria em si, mas a gente tem que ter uma constância na vigilância. É o orai e vigiai, né? O vigiai e orai. Então, por exemplo, um simples jogo, uma simples festa, né? Um jogo, a pessoa está ali divertindo, que mal há? Nada. Mas, de repente, se transforma numa arena. E aí, por causa de uma camisa que você às vezes quer esconder, porque ela está sendo você está sendo alvo de agressão, o que isso acontece? O que é que acontece? Aquela multidão desvairada que parecem, vamos dizer, se assemelham até animais, porque um ataca o outro ferozmente, como se estivesse defendendo a sua vida, e aquilo é vital, porque o time não fez o gol, porque o juiz não foi correto, às vezes machuca até o juiz. Então, o que acontece naquela cena? Naquele momento, todas aquelas almas se endividaram uns com os outros. Olha só a situação, né? Hoje, no noticiário aqui, foi até na Bandeirantes, uma festa que estava havendo, eu só não sei aonde, porque eu peguei pelo meio. E, de repente, começaram a filmar um rapaz muito forte e que ele estava dando cabeçada no outro e começou a dar soco, soco, soco. E foram ver, ele estava assim, pagando uma prenda que deram a ele os veteranos da faculdade. E aí a gente fala, meu Deus, o que é isso? Como é que isso pode acontecer? Era uma prova que ele tinha que executar. Ele vai ser procurado, logicamente, para ser responsável por aquilo. Poderia, sim, eu não sei se aconteceu algo pior para o rapaz, porque ele ficou realmente, ele não estava esperando aquilo. Quer dizer, olha só, o que acontece com essas duas almas? Eles estão ligados por esse momento que se fez agora. E são dívidas muito sérias e que vão comprometê-los. Talvez um vai obsediar o outro, por quê? Por causa da dor moral, espiritual que foi causada. Então, quer dizer, o que é que supera isso? O que isso nos leva a pensar? A grande importância do momento agora, a grande importância de como nós olhamos o nosso próximo, de como nós vivemos cada situação ao nosso redor, o amor e a vigilância, o amor e o perdão, né? E tem aqui uma mensagem no livro Vinha de Luz, Dívida de Amor, e aí ele fala assim, todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através das inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente.
A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Então, a gente está estudando para ter esse equilíbrio espiritual, né? É aquela coisa da gente, assim, se posicionar e falar, nossa, aqui eu paro, eu não posso fazer isso, né? E aí a gente silencia, ora, põe a aguinha que Chico nos ensinou na boca, vibra alto, sai daquela sintonia, sai daquele ambiente, por isso até que a gente também não deve frequentar qualquer ambiente. Tudo isso é um policiamento e a gente também não se integra mais. Você vai em certas coisas, nossa, isso não diz mais para mim, eu não me sinto bem aqui. Então, tudo isso é quando, assim, a gente vai se identificando com Cristo, com a sua mensagem e nos responsabilizando com ela, né? É isso. Obrigada. Eu fico muito emocionado com esse texto, fico feliz com as suas colocações aí, porque a gente está, Alessandra, Indaiá, seu Armando e você, num processo de autoconvencimento. É isso que me dá me parece assim. Isso que tu falou aí, Alessandra. A gente está no processo de autoconvencimento. Autoconhecimento e autoconvencimento. Por quê? Como eu já falei aqui inúmeras vezes, mas eu falo para mim, tá? A gente tem o entendimento intelectual, mas não tem o sentimento, né? Sentir, viver, respirar. Então, quando alguém me faz alguma coisa que eu me sinto prejudicado, eu quero automaticamente revidar. Vem a coisa do revidar. E a proposta do Cristo a gente via tão diferente, é tão superior, é tão outra. Ele trabalha com o Pai, é outra proposta, é outra ideia, é outra estrutura, é outra situação. Então, situações como essa que você relatou aí, infelizmente, desses jovens aí, que certamente estimulados pelos veteranos, certamente uma coisa equivocadíssima, que é a distorção da distorção da distorção, está tão longe, e, e o olhar espírita é que todos eles serão espíritos puros. O olhar espírita é impressionante, porque fala assim, a gente às vezes olha para uma situação assim, e a gente esquece da gente, tá? A gente esquece das nossas misérias humanas. Ele fala assim, nossa, fulano está perdido, olha como é que esse cara está, olha como é que essa pessoa está, olha que situação que ele se envolveu e ele está perdido. Aí a gente lembra que aquele espírito que a gente acha que está perdido, numa fotografia assim, ele tem uma estrutura espiritual, se ele reencarnou é porque ele tem a oportunidade de evoluir, ele tem anjo guardião, ele vai ser espírito puro, ele foi criado pelo Pai, ele é nosso irmão. É tanta informação de um ser que a gente entende que ele está em equívoco para sempre, a gente fotografa aquilo e paralisa aquilo, a gente ingesta aquela ideia e parece que ele nunca mais vai se transformar. Mas a gente tem que ter essa visão que você falou aí, do amor, da misericórdia. Muita gente pega uma filigrama do entendimento distorcido do Cristo para justificar. Por exemplo, aquele momento lá no templo ao qual se fala que ele se revoltou contra os vendilhões do templo. Quando a gente faz um estudo aprofundado sobre isso, a gente vê que foi uma outra situação que aconteceu ali. Que essa revolta, que essa ira do Cristo não se coaduna com a natureza íntima de um Messias. É totalmente à parte. Aí falam que aquele amor de Jesus por Magdala, claro que eles tinham uma condição diferente, de uma relação amorosa, chega a esse ponto porque nós não suportamos
a, a, a pureza do Cristo, a gente não consegue suportar, e a gente quer dar ao Cristo características humanas. E aí a gente fala da ira de Deus, fala que Jesus ficou com raiva. E a gente vê nesse texto de hoje que Jesus não expulsava os espíritos, assim, vai embora. Não tinha um acolhimento, ele sabia do histórico, ele explicou de onde veio, para onde estava, e o conflito que aquele espírito estava vivendo, o engano e o comprometimento daquele espírito. Olha, explicando tudo. O livro dos médios ali, explicando o livro do Espírito. Hoje a gente leu. Quem não leu, está aqui explicado um espírito obsessor, o conflito, o drama que o obsessor vive, tentando reviver, tentando, na ideia distorcida dele, se vingar ou reviver aquelas sensações que ele tinha encarnado. Que o espírito encarnado, ao se permitir, convida ele energeticamente, através da sintonia, para esse movimento. Então, a gente vê a responsabilidade do que a gente fala, do que a gente sente, do que a gente faz, do que a gente pensa. A responsabilidade. A gente não está aqui solto, largado. O Pai sente a gente. Jesus sente a gente. Por isso que Eurípides Barçanufo, na espiritualidade, Jesus, por que choras? Choras porque, por causa dos pecadores, vamos dizer assim, dos homens maus? Não. Pelos que conheceram a verdade, o Evangelho, e ainda não se decidiram. A gente está demorando muito tempo. A gente está igual, está semelhante ao mancebo rico, que Jesus convidou ele, que ele foi falar com Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? Jesus fala, vende tudo, ou doa tudo, ou se desfaz de tudo, e ele segue. Porque não é porque a riqueza é um impeditivo, é porque aquele processo que ele estava vivendo, de dar mais importância ao material do que ao espiritual, o impedia de avançar. É só isso. O rico não está condenado, nem o pobre está salvo. Não é assim, senhora. Você sabe disso. E aí ele falou assim, só um instantinho, só uma semana foi suficiente para ele se comprometer na corrida das vigas, a gente já sabe a história. Jesus foi lá e o amparou, o acolheu. Emmanuel, enquanto senador Públio, sabia que o Cristo curou a filha dele. Viu a mão do Cristo curando, viu, não foi alguém contou. O Públio Lentulus, o senador, viu a filha ser curada. Acho que Flávia é o nome dela. Viu. Não é assim, não é visão. Ele viu. E aí ele sabia com quem estava lidando. Sabia, mas é o orgulho, é o sirvo ao César. Aí Jesus, vem comigo, ele, não posso, ele, povo, só os séculos. E nós, quantas vezes fomos convidados, e só os séculos? Quantos séculos, quantos milênios a gente está esperando para desfazer, fazer essa ruptura com os espíritos comprometidos com nossos irmãos? Esse está se complazendo. Quanto tempo a gente está vivendo isso? Quanto tempo? Quanto tempo mais a gente vai viver com isso? É a pergunta que fica. E é o que Jesus perguntou a eles não responderam. Quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui com vocês para poder
resolver as questões. Lá no barco, homem de pouca fé, quanto tempo mais? Jesus tinha que voltar, mas ele está aqui, e a gente sabe disso. Então, é o nosso livre-arbítrio sendo respeitado, principalmente, mas a gente tem conhecimento. Então, estamos diante de um dilema. Posso fazer o que eu quiser, porém, sei o que fazer para me redimir e, como a hemorroíça, interromper o fluxo de energia ao qual estou desperdiçando há milênios. Essa é a nossa como é que eu posso dizer? É o nosso dilema. Eu quero servir a Deus e a Mamon. Ah, como bom seria. Não é assim. Eu quero servir a Deus. Quando eu achar que devo servir a Mamon, vou servir a Mamon. Hoje eu vou para o lugar que eu quiser, pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser e estar com quem eu quiser e fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Que Emmanuel diz, a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve fazer. E o que se deve fazer é o quê? Orar e vigiar. Se ninguém mais tem algum comentário, eu gostaria de pedir à nossa irmã Alessandra. Falar só um pouquinho. Ah, ainda é. Pô, não. Agora eu quero ouvir. A conclusão, né, que eu chego de todos os estudos, né, que eles vão assim, é uma cadeia, né, não tem como, é que hoje eu já não pergunto mais assim, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Eu já compreendi que eu vim aqui, não vim à toa, vim para trabalhar a minha a minha evolução, o meu que eu tenho que ter o autoconhecimento, até para que eu possa entender essa minha trajetória de vida aqui, né? Para aliviar, eu compreendendo a minha trajetória, o que eu vim fazer aqui, claro, eu tenho consciência de que eu não sei na totalidade, não vou saber 100%, mas acho que um pouquinho, o 0, tanto por cento que eu já sei, já me dá essa direção. Que às vezes, nos meus momentos difíceis, às vezes eu falo assim, Senhor, eu já criei meus filhos. Aí, o que eu estou fazendo aqui ainda? Aí vem assim vamos dizer assim, vem uma situação, e aí na mesma hora eu lembro, não, Déia, você ainda tem uma missão, você ainda tem que ser mãe, apesar do caçula ter 42 anos, você ainda tem que ser, tipo assim, uma psicóloga não formada de uma amiga, às vezes ainda tem uma missão, às vezes, com um animalzinho, às vezes até com uma planta, com um bichinho. Então, a todo momento, eu sinto que estou tendo essa oportunidade de que eu tenho compromisso comigo, com a natureza, com todos que estão à minha volta, e também, como é que eu vou dizer assim, esse compromisso mesmo, né? De entender o legado que Jesus deixou aqui, né, para a gente, esse guia, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenho que estar sempre lembrando, agradecendo a Deus também, todos os dias que quando eu levanto, quando eu deito, faço o resto, o que é que eu fiz de bom hoje? Às vezes até você dá uma informação, qualquer coisa, a gente tem a oportunidade a todo momento, às 24 horas, tanto de fazer o bem como de cair em tentações. Daí a importância do orar e vigiar a todo momento, principalmente o vigiar, né? As nossas palavras, as nossas ações, se vigiar muito com o que a gente fala, principalmente com o nosso semelhante, às vezes você tem até uma boa, até nas ditas boas intenções, a gente tem que ter cuidado, né?
compreender o outro, não julgar, não criticar, se colocar sempre no lugar do outro, percebendo assim, aquela pessoa, aquela situação que ela se encontra eu, hoje poderia ser eu. Ou será que eu não já passei? Será que eu não vou passar? Eu tenho filhos, eu tenho netos. E eu acho que o mais importante mesmo de todo estudo aí, que acho que está sempre falando, a gente tem mesmo que se vigiar 24 horas, né? Principalmente no que a gente fala e também no que a gente ouve. Porque quando a gente ouve e não procura compreender, porque nós somos pegos, gente, em pequenas armadilhas, principalmente a obsessão, né? Um dos estudos também que eu achei muito interessante quando eu fiz, a gente vai até está fazendo agora nos bastidores da obsessão, nós somos pegos em pequenas coisinhas tão pequenininhas que quando você desperta, nossa, cai em tentação. E tinha outra coisa que eu não falei, quando eu vou falar, eu me embolo, depois passo uma desconexão, mas eu acho que o mais importante é isso aí, agradecer a Jesus o legado que ele deixou, sei, coitado, que em alguns momentos ele onde ele está, ele deve estar tendo muito trabalho conosco, mas com certeza nós vamos vencer. Aqui ainda não é o paraíso, tem muito trabalho. Eu acho que o mais importante mesmo é isso, a gente se policiar, se vigiar e orar. E principalmente no que a gente ouve também, não deixar entrar o pensamento, fazer o ninho e vai aí e está sempre ajudando o outro, mas também procurando a ajuda dos outros, né? Aquela sincronização, aquela harmonia, que é tudo aí que vocês falaram. Pronto, falei. Ouvi atentamente o que você... Detalhe, só um pouquinho, Jorge. Quando vocês vão falando aí de Jesus, é como se eu estivesse vivenciando aquele cenário ali, estivesse de longe, assim. É tipo esses filmes que a gente fica assistindo, é como se eu me sinto fazendo parte daquele momento. Eu não sei explicar, não. Tipo assim, você está ali, mas é como se você estivesse virtual, mas você está vivenciando. E aí é como se eu também tivesse vivido aquele momento, sabe? Uma sensação muito gostosa. E graças e obrigada a vocês por esse conhecimento, por esse. Eu fico caladinha, mas com certeza estou interiorizando. Me ajudou bastante todos onde eu passei, nos estudos que eu faço. Eu só, às vezes, só não gosto de falar. Hoje tem pouca gente, só temos nós quatro, por isso que eu também fiquei mais à vontade. Pronto, falei. E está sem som, está sem som. Sou muito grato. Eu sou A muito grato. gente está feliz de ouvi-la. Eu acho que essa é a resposta que a gente quer, né, Alessandra? De domingo, de hoje, de quinta, porque você aí, Indaiá, você deu roteiros preciosos de atingimento de situações que a gente não consegue visualizar. Então, você aí diz que não consegue expressar e tal, você foi gigante em suas colocações. Eu sou muito grato, tenho certeza que todo mundo está feliz com a sua colocação, que esse é o objetivo, é a gente se sentir lá. Acho que a Amélia Rodrigues tem essa característica, de se sentir lá naquela região da Palestina, daquela região lá, sentir aquele cheiro do mar da Galileia, do mar Mediterrâneo, do Mar Morto, sentir aquilo, sentir aquele vento, aquela vibração, a voz, as pessoas, os personagens, porque aquilo ali é vida eterna. Eu sou muito grato a que você falou, grato, 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 obrigado, fale mais, obrigado e só tenho a agradecer. Né, Alessandra? Eles lá devem estar muito felizes, a espiritualidade, por a gente estar aqui nos esforçando para ter esse conhecimento. Quem sabe no futuro, né? Não vamos ser, quem sabe no futuro seremos uma Amélia Rodrigues, esses aí que vai inspirando as pessoas, porque a gente aqui, em pequenas gotinhas, a gente já faz
aqui com as pessoas amigas, a gente vai despertando. Olha só, eu tenho amigas que são da Universal, e a gente tem uma troca de energia, de vibrações, de coisas, e nos damos muito bem, porque eu acho que em todos os segmentos, o mais importante é o amor que Jesus quer que a gente pratique, que a gente exerça, né? Mas falei demais hoje. Mas um dia todos nós seremos anjos, né? Aí Isso você aí. diz, anjinho, um dia todos nós seremos anjos. Ah, é isso mesmo. Você falou. Vamos ajudar o planeta. A Jesus. A prece é sua. É isso que é bonito, né? Nós estivemos lá mesmo, né, Gilbert? O assunto é muito empolgante, né? Vamos vibrar com Cristo, que está juntinho de nós, nos envolvendo no seu amor, na sua misericórdia, nos trazendo o amor do Pai. Jesus, mestre querido, irmão maior, obrigada por esses instantes de luz em nossos corações. Obrigada por esse instante dourado em que estamos todos vivendo, encarnados e desencarnados, que também participam deste momento em que os seus corações, os seus espíritos se engrandecem, se fortalecem e vibram na atmosfera do amor, do carinho, da compreensão e do perdão, que deve fazer morada em nossos corações. Obrigada, Amélia Rodrigues, que nos traz a mensagem da vossa passagem junto aos nossos corações, espíritos antigos que caminham sempre na tua direção, beneficiando sempre com os teus ensinos, com o teu exemplo, com a tua força, a tua coragem, o teu amor, a nos ditar o caminho e a nos dizer que é possível. E assim, revigorados na energia da tua bondade, do teu coração, nós pedimos licença ao Pai, ao Senhor, nosso irmão querido e amigo, a todos os espíritos abnegados da tua seara, a permissão para encerrar o estudo da noite, levando conosco as vibrações que nos aquecem a alma. Que assim seja, hoje e sempre, com imensa gratidão. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, né? Um beijo.